Olá pessoal, então depois do balanço global de massa, do balanço global de energia, então hoje a gente vai falar sobre o balanço global de quantidade de movimento, que vai ser a nossa estrela da aula de hoje aí, mas a gente vai ter mais alguns coadjuvantes. Eu vou começar falando então sobre os medidores de vazão. A gente já falou um pouquinho sobre um que é o tubo de Venturi, né? A gente teve um exercício sobre ele. Daí medidores de velocidade, principalmente aí o tubo de Pitot. Vamos falar até de acidente aéreo hoje. Daí a gente vai entrar no balanço global de quantidade de movimento, então vamos fazer aquele equacionamento, né? Vamos trabalhar com o teorema de transporte de Reynolds, né? E aí eu vou puxar um pouquinho de novo a dinâmica de fluidos, porque eu trouxe uns exercícios para vocês essa semana sobre dinâmica, tá? Porque quando eu falei sobre, eu acabei não colocando exercício para vocês. Então agora essa semana vocês vão poder praticar um pouquinho. Então vamos lá falar dos medidores de vazão. Então, o tubo de Venturi vocês já conhecem, né? É uma obstrução que você causa no teu escoamento, diminuindo o diâmetro de escoamento, né? Então, se você medir a pressão lá no diâmetro inicial e depois no diâmetro final, nesse 1 e no 2, né? Você vai conseguir relacionar essas duas pressões e os diâmetros de uma forma que você consegue obter a vazão, tá? Tá aqui o Venturi, então, né, que criou esse sisteminha. Aqui a gente tem uma fotinho de um tubo de Venturi que pode ser colocado na tubulação, né? E como que a gente faz essa relação, então? Então a gente vai partir lá da equação de Bernoulli, né? Que é aquele nosso balancinho de energia simples. Então a gente tem a energia de pressão, de velocidade e o potencial gravitacional, né? Nesse caso aqui a gente não vai precisar da potencial gravitacional, porque a gente vai estar trabalhando na horizontal, beleza? A gente consegue relacionar a velocidade 1 e 2 dessa forma, né? A gente sabe que a vazão volumétrica não vai mudar, né? Se a gente não tiver acúmulo no sistema, a vazão volumétrica é a mesma. Então, a gente tem a velocidade vezes a área para dar a vazão volumétrica. Então, vou cortar aí o π e esse 2 que estão aparecendo dos dois lados e eu consigo calcular então a velocidade 1 com base na velocidade 2. E aí eu vou substituir lá no meu balanço de energia, lá na equação de Bernoulli, né? Então só substituir a velocidade 1 por esse termo aqui envolvendo a velocidade 2. Tá, ok. Se eu jogar a pressão 2 para o lado esquerdo e multiplicar os dois lados da equação por 2, eu vou obter isso aqui, né? Então, 2P1 menos P2 sobre ρ. Joguei esse termo todo aqui lá para o outro lado, o meio vai sumir, né? Porque eu multipliquei por 2, e a gente vai ter isso aqui. Aí eu vou isolar esse V2 aqui, né? Então, tirei ele, aqui vai ficar 1, e aqui vai sobrar só o D2 sobre D1, agora a quarta, né? Porque esse quadrado veio para cá, ficou a quarta. E veio para cá também para eu poder separar esse V2 aqui, né? E aí, eu sei que V2 é a vazão volumétrica dividido pela área 2. E eu tinha calculado ali atrás que V2 ia ser essa raiz toda aqui, né? Porque ele estava ao quadrado, né? Então, passei a raiz para o outro lado. Tirei a raiz dos dois lados da equação, né? E aí, então, se eu jogar essa área da seção 2 para o outro lado, eu vou ter, então, uma equação para vazão volumétrica, dependendo dos diâmetros, dependendo das pressões, no ponto 1 e 2, e aqui depende do diâmetro 2 também, né? Essa área é só calcular a partir do diâmetro 2. Então, aprendemos a calcular vazão volumétrica, a medir vazão volumétrica, né? E aqui a gente tem um tubo de Venturi em proporções megalomaníacas, né? Só para vocês verem como isso pode ser usado, né? Então, fora o tubo de Venturi, a gente tem algumas outras opções para fazer essa constricção, né? Essa obstrução no meu escoamento. Então, a gente tem a placa de orifício, que são umas plaquinhas assim, vocês podem ver que elas podem ter formas diferentes, né? E o princípio é o mesmo, então a gente tem um diâmetro inicial e a gente vai diminuir esse diâmetro.
e medir a pressão antes e depois. Então aqui logo depois a gente consegue medir essa pressão, vai ser muito parecida com a pressão que está passando aqui no meio, né? Do fluido que está passando ali no meio. E aí é só seguir aquele mesmo equacionamento, né? Com um porém, a gente já vai falar desse porém, tá? Porque no tubo de Venturi a gente não tem muita perda de carga. Quando a gente tem esse estreitamento é mais leve, né? Então ele não acontece abruptamente, né? Ele acontece suavemente, né? Lá no tubo de Venturi. Aqui é abrupto, né? Então o fluido que está vindo perto da parede, ele bate na placa, né? Então aqui a gente tem uma perda de pressão, uma perda de carga, né? Que é uma perda de pressão também, né? Um pouquinho mais acentuada. Essa constricção também pode ser feita por um bocal, né? Então também diminuição do diâmetro, do escoamento. E a perda de carga, então, como é que a gente leva ela em consideração nesses sistemas em que você tem uma constricção mais abrupta, né? A gente vai usar esse coeficiente de descarga, que vai depender do Reynolds, então vai depender da velocidade de escoamento, né? Vai depender da vazão, então. E vai depender da razão entre os diâmetros. E esse coeficiente de descarga, daí ele tem que ser determinado experimentalmente, tá? Então aqui a gente tem a equação da forma como a gente tinha calculado ali atrás, né? Então eu vou ter que achar daí esse coeficiente de descarga fazendo experimentos para um determinado equipamento, para uma placa de orifício ou para um bocal, né? Depende do que tiver instalado ali no meu sistema, daí eu vou ter que achar o coeficiente de descarga para esse sistema específico. E aí a gente tem outros medidores de vazão, né? Então, por exemplo, se você tem uma bomba de deslocamento positivo, que é esse tipo aqui, né? Então ele engloba o fluido de um lado e joga para o outro, né? Você sabe o volume que ele está jogando lá para o outro lado a cada momento, né? A cada rotação. Então, se você medir quantas vezes essa hélice está girando por minuto, né? Você consegue saber quanto volume foi jogado para o outro lado. Então, aí você consegue medir a vazão. É dessa forma que funcionam as bombas de gasolina ou o registro de água de casa, né? Assim que mede a vazão, né? E mede o consumo de água em casa, por exemplo. E a gente tem o medidor do tipo turbina, que aí não é que você fecha o fluido e joga para o outro lado, né? Dependendo da velocidade de escoamento, essa turbininha vai girar com uma velocidade, né? Igual um ventilador. O ventilador ele gira para empurrar o ar, né? Aqui é o contrário, o ar passando que vai empurrar a hélice, vai girar a hélice, né? E aí essa turbininha aqui, por exemplo, você pode instalar na tubulação, né? Ou o anemômetro, que é esse equipamento aqui, serve para medir a velocidade do vento. Então você pega, coloca esse ventilador, essa ventoinha ali no vento, né? E aí ele mede no teu equipamentinho ali qual que é a velocidade do vento. Tá? Então, algumas formas aí da gente medir vazão. Outra forma é esse rotâmetro. Então, como é que funciona esse rotâmetro? Vocês estão vendo que ele tem uma bolinha lá dentro. É um tubo, então o meu fluido está vindo aqui por baixo e saindo lá por cima. A área de escoamento nesse tubo aqui, ela vai aumentando para cima, né? Então vocês estão vendo que é mais estreito embaixo e é mais largo em cima. Essa bolinha, então, ela vai ficar parada, né, em algum ponto dessa escala aqui que a gente monta. E ela vai depender, então, ela vai ficar paradinha, então quer dizer que as forças para baixo são iguais às forças para cima, né? Então, o que tem de força para cima? Tem a força de arraste, né? Então, se eu tenho um escoamento para cima aqui, esse fluido vai estar empurrando a bolinha para cima, né? A gente vai ter um empuxo também para cima, né? E o que vai estar puxando para baixo é o peso da bolinha. Então o que acontece aqui? Se a bolinha estiver parada, ela está em equilíbrio, eu vou ter uma vazão específica. Se eu aumento a velocidade, então eu aumento a vazão, então a força de arraste aumenta. Então essa bolinha vai tender a ir para cima. Então esse equilíbrio de forças vai sair um pouquinho do equilíbrio, né? E aí a bolinha vai subir e a área vai aumentar, né? Porque aqui para cima a área aumenta. Se a área aumenta e a vazão é a mesma, a velocidade vai diminuir. Se diminui a velocidade, a força de arraste diminui.
Então vai chegar um ponto em que a bolinha vai estacionar de novo na nova vazão, né? E aí a gente consegue determinar qual que é a vazão dependendo de onde que está a bolinha. Se estiver mais para cima, a vazão é maior. Se estiver mais para baixo, a vazão é menor. E agora a gente pode entrar no medidor de velocidade. Então assim, então tá, eu sei medir a vazão já. Se eu sei medir a vazão e eu tenho a área, eu consigo calcular a velocidade, né? Você consegue calcular a velocidade média, mas você não consegue calcular a velocidade em cada ponto do raio do teu tubo, por exemplo, né? Então você lembra que a gente forma um perfil de velocidade, que no centro você vai ter uma velocidade máxima e na parede você vai ter uma velocidade mínima, né? Zero, geralmente. E como é que eu faço para medir então essas velocidades em cada ponto? Aí para isso a gente tem o tubo de Pitot. Então como é que funciona o tubo de Pitot? Ele vai levar em conta esse princípio aqui. Então a pressão ela pode ser dividida em algumas formas diferentes. Então a gente tem a pressão estática, que é o que a gente mede, por exemplo, na parede do meu tubo aqui, né? Então se eu tivesse um fluido parado, por exemplo, então a gente falou que na parede do tubo a velocidade é zero, né? Então aqui é a pressão do fluido parado, então é a pressão estática. E a gente vai ter a pressão dinâmica. Essa pressão dinâmica é a pressão equivalente à energia cinética desse fluido. Tá? A gente já vai fazer o equacionamento disso. E a pressão de estagnação é a soma dessas duas pressões. Tá ok? Essa pressão de estagnação é a que a gente consegue medir nesse ponto aqui. Então, o tubo de Pitot vai funcionar dessa forma. A gente vai medir a pressão na parede do tubo e vai comparar essa pressão com um tubinho colocado lá no meio, de frente para esse escoamento. Tá? E aqui a gente vai ter então a pressão de estagnação. Então o que a gente faz com esse equacionamento, né? Beleza, então vamos fazer as continhas que a gente fazia lá em estática, né? E que continhas são essas? Então, se aqui eu tenho uma pressão estática, né? Eu vou equilibrar esses dois pontos, a pressão de estagnação e esse aqui, de alguma forma. Então, como que a gente fazia? A gente procurava uma linha na horizontal, né? Então, a linha na horizontal que a gente vai considerar é essa aqui, tá? Então, qual que é a pressão desse lado que vai ter que ser igual à pressão desse outro lado? A pressão aqui vai ser, então, a pressão estática, né? Mais essa coluna de fluido, então, roda água, G, Hzinho, mais essa coluna aqui de mercúrio. Aqui eu escolhi o mercúrio como fluido manométrico. Então, eu vou chamar essa altura de Hzão menos Hzinho. Então, vou chamar de ΔH. Tá? Então, a pressão estática mais a coluna de água mais a coluna de mercúrio. Ok? É a pressão desse lado. Tem que ser igual à pressão do outro lado. Que vai ser a pressão de estagnação, que é a pressão que está nesse nível aqui, mais essa coluna de fluido aqui, essa coluna de água, né? Então, ρGH. Então, nos dois casos, lembram que a gente tinha no exercício lá do tubo de Venturi, a gente tinha essa outra altura aqui também, né? Só que aqui a gente tem uma altura de água e aqui a gente tem a mesma altura de água. Então, elas vão se cancelar dos dois lados, tá? Por isso que eu nem coloquei no equacionamento. O que eu fiz aqui? Joguei a pressão estática para o outro lado e agora eu vou escrever pressão de estagnação menos estática desse lado aqui, tá? Isso é igual à pressão dinâmica, que é o que eu tinha dito lá na minha primeira linha, né? E então eu vou jogar essa coluna de água aqui para esse lado, então vai juntar com esse pessoal aqui, né? Então esse pessoal que eu digo é esse ρGH da água aqui, né? Esse ρG ΔH, né? Que é a coluna de mercúrio. E esse cara eu joguei para o outro lado, por isso ele vai ficar negativo. Tá? Que é ρGH de água, que é essa altura aqui, né? A gravidade aparece nos três termos ali, né? Então a gente vai poder colocar ela para fora aqui, né? A gente vai poder isolar ela. Então lembra que eu falei que a pressão dinâmica, essa pressão aqui, é a pressão que está relacionada com essa energia cinética, né? Então quando eu paro, parar o fluido faz gerar uma pressão. Então, que pressão vai ser essa relativa à energia cinética que ele tinha? Então, eu vou vir lá do balanço de energia, né, lá da equação de Bernoulli,
Então a gente lembra que a pressão sobre a densidade, as unidades ficam iguais aqui a velocidade ao quadrado sobre 2, né? Então se eu jogar essa densidade para o outro lado, eu posso escrever a pressão dinâmica dessa forma aqui, né? Beleza? Então aqui eu coloquei a gravidade para fora desses termos, né? E o que vai acontecer aqui? Então o meu ρ do mercúrio estava multiplicando esse ΔH, né? Beleza. E o ρ da água está multiplicando o Hzinho e o Hzão. Então eu vou tirar ele também para fora e vai ficar aqui o ρ da água vezes Hzinho menos Hzão. Só que Hzinho menos Hzão é menos ΔH, né? Então, se eu pegar o ΔH daqui e o ΔH daqui e jogar para fora, vai ficar G vezes ΔH. O 2 eu joguei daqui, por isso que aparece aqui. E como isso aqui é menos ΔH, então vai ficar ρ do Hg menos o ρ da água. Tá? A gente tem mais um ρ da água aqui que eu vou jogar para baixo também. Velocidade está ao quadrado, vou aplicar a raiz dos dois lados. Então a velocidade nesse ponto vai depender dessa diferença de alturas aqui. Tá? E da densidade dos fluidos e da gravidade. Tá ok? Então conseguimos calcular a velocidade num ponto específico agora. Tá? Se a gente for andando com esse tubinho do centro, se colocar no centro vai ser a velocidade máxima. Se a gente for andando com esse tubinho até mais perto da parede, ao longo do raio, né? Então a velocidade vai diminuindo daí, tá? E isso a gente pode observar fazendo um experimento com o tubo de Pitot. Então eu falei que a gente ia falar de desastre aéreo, né? Então, bom, o tubo de Pitot é usado para medir a velocidade dos aviões. Então você está vendo que eles têm um tubinho aqui para fora, ou na asa, ou na ponta ali, né? Esse é o tubo de Pitot. Tá? E como que ele funciona lá no avião? Então, ele mede aqui a pressão de estagnação, né? Aqui, pelas bordinhas dele, ele mede a pressão estática. E aí ele tem uma resistência elétrica, tá? Por que essa resistência elétrica? Porque lá no alto, as temperaturas são muito baixas, né? E então, pode acontecer de congelar a água aqui em volta, né? E se congelar a água aqui em volta, eu perco essas medidas de pressão, né? E aí eu não sei a velocidade do avião. E eu preciso saber dessa e de outras informações para poder pilotar, né? Então, para isso que tem essa resistência elétrica, tá? Para derreter esse gelo caso ele se forme e aí a água escorre, né? Isso passou a ser obrigatório nos aviões, essa resistência elétrica, tá? Porque aconteceu, né, um acidente. Esse voo da Air France, lá em 2009, caiu esse avião, porque congelou o tubo de Pitot. Os pilotos já não tinham como confiar nos instrumentos que tinha ali, né? Só que aí teve um erro humano também, tá? O procedimento que devia ser tomado nesse caso não foi tomado. O piloto começou a tentar puxar muito para cima o avião e aí fez esse stall aqui, né? Que é uma instabilidade, né? Então, se o avião não está nessa posição, né? Se ele começa a ficar muito na vertical, ele perde o princípio aerodinâmico que faz ele ir para cima, né? Então ele começa a cair, né? Ele começa a perder estabilidade. Então, olha só o tubo de Pitot como é importante, né? Então, falamos dos medidores de vazão, medidores de velocidade. Agora vamos entrar então na estrela da aula, né? Que é o balanço de quantidade de movimento. A gente fala bastante do Newton, né? Então hoje a gente vai falar um pouquinho dele também. Então, para falar de balanço de quantidade de movimento, a gente tem que falar de conservação de quantidade de movimento, tá? Então, massa não é criada nem perdida, só se transforma. Energia também, quantidade de movimento também. Então, o que dizia a segunda lei de Newton lá pra gente? Que o somatório das forças, então a força resultante em um corpo, se for maior do que zero, que a primeira lei de Newton falava de quando um corpo não sofre força nenhuma, né? Quando as resultantes das forças é zero. Então esse corpo continua em inércia, né? Essa é a primeira lei de Newton. A segunda então se eu tiver uma força resultante, eu vou causar uma aceleração nesse corpo.
tá? Então aqui a gente escreveu a aceleração não é a variação da velocidade ao longo do tempo, né? E a segunda lei de Newton era que a força resultante era igual a massa vezes a aceleração, né? Então massa vezes a variação da velocidade ao longo do tempo. Só que se a gente pegar massa e velocidade, isso aqui é quantidade de movimento, tá? Então, isso aqui também pode ser dito que é a variação da quantidade de movimento ao longo do tempo, tá? E aí, massa, se a gente estiver multiplicando pela massa, se essa propriedade depender da massa, a gente está falando uma propriedade extensiva, né? Que era o Nzão, né? Então, agora a gente vai entrar lá no teorema de transporte de Reynolds. Então, a quantidade de movimento é uma propriedade extensiva. Se eu dividir ela pela massa, então tirar essa massa, eu vou ter só velocidade. E a velocidade não depende da massa, né? Então ela é uma propriedade intensiva. Então a gente vai poder substituir o eta lá na equação do Reynolds pela velocidade. E aí a gente vai ter o nosso balanço de quantidade de movimento. Ó, então a variação da quantidade de movimento do meu sistema ao longo do tempo, tá? De acordo com a segunda lei de Newton, vai ser igual ao somatório das forças que atuam nesse sistema. E vai ser igual àqueles dois termos, né, que a gente tinha no teorema de transporte de Reynolds, que é o acúmulo, né, o acúmulo no meu volume de controle. Então, se o meu volume de controle ganha quantidade de movimento ou perde, quer dizer, então ele está acelerando ou desacelerando, né? Ele tem acúmulo. Então, nos casos que a gente vai ver aqui, a gente vai fazer sem acúmulo, tá? Para dar uma facilitada na nossa vida. E aí a gente vai ter um fluido entrando e um fluido saindo do meu volume de controle, tá? Meu volume de controle pode ser um tubo, tá? E o fluido que entra, ele traz quantidade de movimento. E o fluido que sai, ele tira quantidade de movimento do meu volume de controle, né? Então a gente vai ter que fazer o balanço da quantidade de movimento nas superfícies de controle, né? Igual a gente fez lá para o balanço de massa e para o balanço de energia. Então essa é a equação geral, né, do nosso balanço global de quantidade de movimento. Então aqui eu falei já, né? Então é aquele termo que fala do fluido que está entrando e do fluido que está saindo. Aqui vai dizer se tem acúmulo, então se o meu sistema, meu volume de controle está acelerando ou desacelerando. E aqui é a resultante das forças externas no meu sistema, tá? Então imagina que eu tenho um tubo que faz um L, tá? Então ele tem um cotovelo. E o fluido está escoando aqui pela horizontal e daí ele é conduzido para a vertical. Você concorda que esse fluido vai tentar empurrar essa tubulação para a direita, né? Para que essa tubulação não saia do lugar, eu vou ter que ter alguma coisa, uma parede, um suporte, né? Alguma coisa segurando esse tubo no lugar. E aplicando uma força, né? Então é uma força normal nesse caso, né? Uma força que vai reagir, né? A esse meu fluido escoando, tentando empurrar o fluido para o lado, né? Então essas forças aqui é que vão manter o meu sistema parado, né? O meu equipamento parado. E essas forças, então, elas podem ser força de pressão. Então, na entrada lá, meu fluido vai ter uma pressão. Essa força que essa pressão causa, né? Força igual a pressão vezes área, né? Vai estar sendo aplicada para um lado. Se o meu fluido estiver saindo pelo outro lado, a pressão que está lá no final também vai empurrar o meu sistema para o outro lado. Tá? Se a pressão na saída é atmosférica, por exemplo, então vai ser a pressão atmosférica vezes a área da saída ali, né? A gente tem a força gravitacional, que vai ser aplicada então vai ser o peso da tubulação e o peso do fluido que está dentro da tubulação. Nos nossos sistemas aqui, a gente vai desconsiderar a força gravitacional, tá? Para dar uma simplificada também na nossa vida. Mas quando for na prática, então tem que considerar a força gravitacional também, né? E a força de reação, né? Então aquilo que eu falei, então se o meu fluido tenta empurrar a minha tubulação para alguma direção, eu vou ter uma força de algum suporte, alguma coisa que vai estar segurando essa tubulação, não vai deixar ela sair do lugar, tá? Então aqui a gente tem um exemplinho onde a gente pode aplicar, né, nosso balanço de quantidade de movimento. Então a gente tem um sisteminha onde vai entrar um fluido, né, com uma pressão 1, numa área de escoamento 1, numa velocidade 1. E aí ele vai passar por uma constricção, né? Então tem uma placa tarrachada aqui, né, nessa tubulação.
E aí o fluido vai sair com essa velocidade 2 por essa areazinha 2. Tá. E no final aqui você vai ter a pressão atmosférica, tá? Nossa pressão 2. E então vamos calcular essas forças aí, né? Então que força a gente tem? A gente tem a força de pressão, vai ter a força da reação, né? Que vai ser quanto de força eu vou precisar para manter isso parado. E aí eu vou ter os escoamentos, né? De entrada e de saída, né? Então o balanço aqui na superfície de controle de saída e na superfície de controle de entrada. Ok, então pressões. Que pressões eu tenho? Então eu tenho uma pressão 1 na entrada com a área 1. Ok? Essa pressão vezes a área causa uma força para a direita, tá? Então por isso eu vou deixar o sinal positivo. E aí eu vou ter a pressão atmosférica, que é essa pressão 2, que vai estar exercendo uma força para a esquerda. Então eu vou deixar o sinal negativo. E em que área que essa pressão está sendo aplicada? Aí é importante nesse esquema aqui, né? Então veja, a gente tem uma flange aqui, né, onde está parafusado, né, essa placa na tubulação. A pressão atmosférica ela é exercida pelo lado direito e pelo lado esquerdo. Então nessa seção aqui, a pressão atmosférica se anula dos dois lados, né? Mas nessa área aqui onde está acontecendo o escoamento lá dentro, a pressão exerce sobre toda essa área aqui, né? Não é só nessa área pequenininha. Então a área que eu vou colocar aqui é a área 1, tá? Nesse nosso caso. Beleza. Então daí eu vou ter a força de reação e lá do lado direito, o que eu vou fazer? Densidade é constante ao longo da área, né? Ao longo dessa área aqui. Então eu posso jogar ela para fora da integral aqui, né? Posso jogar para fora dessa outra integral e posso isolar, né? Então deixei aqui a densidade. Agora essas velocidades aqui é importante a forma como a gente vai calcular. Então, a primeira velocidade a gente vai usar para dizer qual que é o sentido desse escoamento. Então, como a velocidade 2 está indo para a direita, eu vou deixar ela positiva, ok? A outra velocidade vai depender do produto vetorial entre ela e a área, né? Igual a gente tinha conversado já nas outras aulas, né? Na do balanço de massa e do balanço de energia. Então, o produto vetorial da velocidade 2 que está saindo com a área 2, então lembra que a área é um vetor que está saindo da superfície de controle. Então eu multiplico os módulos e multiplico pelo cosseno do ângulo entre esses dois vetores. Se os dois estão saindo, o ângulo é zero. Então aqui vai dar 1 mesmo, tá? Beleza, e na minha entrada, a velocidade 1 está indo para a direita, né? Então também vou usar ela positiva aqui. E a outra velocidade 1 eu vou multiplicar pela área, fazer o produto vetorial. Então multiplico os módulos, a velocidade 1 está entrando e o vetor área está saindo. Então aqui o ângulo é 180 graus. Então vou multiplicar pelo cosseno de 180 graus, que vai ser menos 1. Então esse termo aqui vai acabar ficando negativo, tá? Aqui a gente tem só força e vazão na horizontal, né? Mas o que acontece se a gente tiver uma vazão na vertical, né? Ou inclinado, né? Então a gente vai ter que decompor aí tanto as forças quanto as vazões, tá? Tanto quanto as velocidades. Então vamos fazer primeiro o cálculo da horizontal, tá? Então as forças na horizontal tem que se equilibrar e as forças na vertical tem que se equilibrar. Então vamos começar pela horizontal. Então o que está acontecendo? Então, mesma coisa, tem uma pressão aqui na entrada e uma área, né? Pressão vezes área vai ser a força aqui para a direita, então sinal positivo. E aí eu vou ter uma pressão lá na saída também, que está sendo exercida para o lado esquerdo, né? Então o sinal vai ser negativo. Só que eu quero só a componente horizontal dessa força, tá? Da força pressão vezes área. Para eu achar a componente horizontal, então eu peguei lá essa força, né? Que é a pressão vezes a área. Eu tenho esse ângulo alfa, né? Que é esse ângulo alfa aqui. Então eu consigo calcular a componente horizontal, que é essa parte de baixo do triângulo, multiplicando, fazendo que
igualando, né, essa componente horizontal dividida pela hipotenusa com o cosseno desse ângulo, né? Porque esse aqui é o cateto adjacente e esse aqui é a hipotenusa, né? Se eu jogar a hipotenusa multiplicando o cosseno, eu tenho aqui qual que é o valor do meu cateto adjacente, tá? Que é a componente horizontal da minha força de pressão vindo lá na saída, né? Beleza, então tem minha força resultante lá, densidade, mesma coisa que eu tinha falado, eu vou jogar para fora e daí aqui eu vou calcular essas integrais, né? Como a velocidade não varia com a área, né? Então a integral vai se acabar calculando a própria área só, né? E aí mesma coisa que eu tinha dito, então primeiro eu tenho que ver para que lado está esse vetor de velocidade da saída, né? Então ele está para o lado direito, né? Então, para a direita vai ser positivo. Só que eu quero só a componente horizontal. Então, mesma coisa que eu fiz com a força da pressão, né? Então, eu tenho lá minha velocidade inteira, eu quero só a componente horizontal. Adjacente pela hipotenusa vai ser o cosseno desse ângulo. Então, se eu jogar a hipotenusa multiplicando, a componente horizontal, né, a componente x, é o cosseno vezes a minha velocidade total, né? E aí eu tenho que fazer o produto vetorial da velocidade pela área. Então, os dois estão na mesma direção, então vai ser o cosseno de zero, né? Que a área está saindo, a velocidade está saindo, então os dois tem um ângulo zero entre eles. E a velocidade de entrada, ela está vindo para a direita, né? Então, para a direita eu vou considerar que é positivo. Então, minha velocidade de entrada não tem componente vertical, né? Então, é a velocidade cheia, né? E aí o produto vetorial da velocidade da área. Só que aqui a área, o vetor área sempre sai da minha superfície de controle, né? Então, aqui, né? Ângulo de 180 graus entre o vetor área e o vetor velocidade. Então, esse termo aqui, isso aqui vai dar menos 1. Então, esse termo aqui vai ficar negativo também, tá? Beleza, fiz o balanço na horizontal. Tudo isso a gente faz para depois jogar essas forças de pressão para o outro lado e descobrir qual que é a força de reação, tá? Então agora vamos fazer o balanço na vertical. Pressão 1 tá aqui, né? Tá indo para a direita. Opa, para a direita. Ela tem componente vertical? Não tem, né? Então essa pressão 1 não vai entrar nessa conta. Beleza? Agora a pressão 2, ela está inclinada, né? Então ela tem uma componente vertical. Então mesma coisa. Vou fazer, ao invés de fazer o cateto adjacente do ângulo alfa, agora vai ser o cateto oposto, né? Então a minha componente vertical vai ser a hipotenusa vezes o seno agora, né? Do meu alfa, tá? Então pressão vezes área vezes o seno. Tá indo para baixo, né? Então negativo. Beleza. Mais a força resultante igual a densidade, joguei para fora. Então vamos ver agora qual que é esse vetor velocidade, né? Então ele tá, eu tenho que achar a componente vertical do meu vetor velocidade. Então aqui está ele cheio, né? Eu tenho que descobrir qual que é o componente vertical. Mesma coisa, então o seno desse ângulo vai ser igual ao cateto oposto pela hipotenusa. Se eu multiplicar a hipotenusa pelo seno, eu tenho o cateto oposto, né? Então aqui eu tenho a componente vertical da velocidade 2 vezes o produto vetorial da velocidade pela área, né? Então os dois estão saindo aqui, o ângulo é zero, então isso aqui vai ficar 1, tá? Então isso aqui vai ficar positivo. E aí a minha vazão de entrada, né? Então a minha velocidade de entrada, ela não tem componente vertical. Então esse termo aqui vai ser zero, tá? Vai multiplicar lá pelo meu produto vetorial, mas zero vezes qualquer coisa vai ser zero, né? Então esse termo todo aqui vai ser cancelado, tá? E beleza, assim que a gente decompõe então as forças para achar a nossa componente na vertical, né? Então se eu tiver daí a minha componente vertical da força da força de reação, né? Se eu tiver a componente vertical e a componente horizontal, vou ter então a vertical e a horizontal, eu vou poder fazer uma conta usando o princípio de Pitágoras, né? A horizontal ao quadrado mais a vertical ao quadrado vai ser a total ao quadrado, né? Beleza? Então agora eu ia falar um pouquinho da dinâmica, né, de fluidos de novo.
Só puxar aquele slide que eu tinha mostrado para vocês já em algumas aulas, lá na aula de balanço global de massa, né? Lá eu não tinha me preocupado em falar do sinal para vocês, mas esse sinal aqui ele vai ser importante, tá? Então o que acontecia aqui? Então imagina que eu tenho uma placa, tem um fluido aqui no meio dessa placa, né? E aqui o fluido está encostando numa parede, em outra placa que está parada, por exemplo, né? Então aqui eu tenho velocidade zero. Então essa placa que eu puxei aqui, o fluido que está encostadinho nela vai vir grudadinho junto. Ele vai puxar um pouco de a camada de baixo, que vai puxar a camada de baixo até chegar lá no zero. Então eu vou ter aqui um gradiente de velocidade, né? Eu vou ter um dv dx, uma variação de velocidade ao longo desse dx aqui, tá? E essa taxa de cisalhamento, né? Então lembre que como essa camada está indo mais rápida do que essa, então essas camadas estão se rompendo, né? Então é cisalhamento. Então essa taxa de cisalhamento ela vai depender daquela tensão de cisalhamento que eu estou aplicando aqui em cima, tá? A tensão de cisalhamento é a força que eu estou aplicando aqui vezes dividido pela área, né, dessa placona aqui de cima. Tensão é como se fosse um cálculo de pressão, né? É parecido, é a força sobre a área. E aí a gente tem uma constante de proporcionalidade que é a viscosidade. Beleza? Então aqui a gente estou mostrando para vocês, né, a variação da taxa de cisalhamento em comparação com a tensão em função, né, da tensão de cisalhamento, né? Se essa viscosidade for constante, então essa variação vai ser linear, né? E aí eu queria mostrar para vocês a importância desse sinal nessa equação, então, tá? O que acontece aqui, então? Então, aquele negócio, eu tenho uma placa parada aqui embaixo e tem uma placa aqui que está sendo puxada com uma tensão T0, tá? Essa tensão T0, que essa placa está sendo puxada aqui em cima, vai gerar uma reação no meu fluido, né? Então vai ter fluido que vai escoar numa velocidade menor, vai ter um fluido que vai estar parado aqui embaixo, né? Se ele está parado e tem alguém puxando ele para a direita, é porque tem alguma coisa puxando ele para a esquerda, tá? Então, o que vai estar puxando ele para a esquerda vai ser a força que cada camadinha de fluido tem aqui, que está puxando e tentando desacelerar, né? Esse escoamento. Então, essa tensão aqui de cisalhamento, tá? Vai ser calculada por essa equação aqui. Então, vamos colocar uns valores aí para ver o que acontece, né? Então, se eu substituir lá o meu dv, né? Então, digamos que o meu V0, que é o meu V máximo lá, né, é onde eu estou puxando, é onde está o meu tal zero aqui, né? Então, a minha velocidade vai variar daqui até o zero, tá? Então, se a gente olhar nesse eixo aqui, então digamos que o final seria esse V0 aqui, né? Menos a velocidade lá embaixo, que é zero. E aqui as distâncias, né? Então, a altura aqui em V0 é h, né? E a altura onde a velocidade é zero também é zero, tá aqui. Então o que eu descobri aqui? Que a minha velocidade, né? Isso aqui é positivo, tá indo para a direita, né? E essa altura aqui é um número arbitrário, né? Tá subindo no eixo também, a gente pode dizer que é positivo. Então se isso é positivo e a viscosidade é um valor positivo, esse valor negativo vai me dizer que essa tensão de cisalhamento é menor do que zero, então ela é negativa. E ela não está indo para o lado esquerdo, né? Então, por isso é importante o sinal aqui na primeira lei de Newton do escoamento, tá? Essa aqui é a primeira lei de Newton do escoamento. E aí vamos dar uma olhadinha o que acontece, porque, né, isso aqui, duas placas, né, não é uma coisa muito palpável, né, pra gente, mas é palpável pra gente um fluido escoando dentro de um tubo, né, que forma um perfil de velocidade, né. Então o que está acontecendo aqui? Aqui eu tenho uma placa, né, que tem uma tensão de cisalhamento T0 que está puxando essa placa para a esquerda, né, que está puxando o meu fluido para a esquerda, né. Na verdade a parede do tubo está parada, né. E o meu fluido está querendo escoar para a direita, ele está sendo freado por essa placa aqui, né, por esse atrito. Então aqui a minha tensão de cisalhamento do fluido, né,
ela está para a direita, né? Então aqui ela teria que ser positiva, né? Vamos ver se ela vai ser positiva. Então lá a gente tinha um dy, né? Então era uma variação aqui nessa altura, né? Aqui a gente vai ter uma variação ao longo do raio. Então a gente tem um dr, tá? Então ao invés de ser dvdy vai ser dvdr. Beleza, vamos substituir os valores então. Então a velocidade é zero quando o raio é máximo, né? Quando o raio é o raio do tubo, né? E a minha velocidade é máxima quando o raio for zero, tá? Então, aqui embaixo a gente vai ter um valor positivo, que é o raio, e aqui em cima a gente vai ter um valor negativo, né? Esse negativo vai cancelar com esse negativo, vai ficar positivo, né? O meu resultado, a minha tensão de cisalhamento. E ela não está indo para a direita, né? Então faz sentido, né? Minha tensão de cisalhamento nesse caso aqui é positiva.